isso aí, meu querido. Paz e graça. Boa noite a vocês que estão nos ouvindo. E sejam bem-vindos ao nosso podcast Tesouro. Eu sou o Gessé Anselmo dos Santos. Essa é mais uma de nossa podcast. Fique conosco até o final. Você vai ser bem edificado, beleza? E para falarmos dessa podcast dessa noite vai ser bem interessante, beleza? E o assunto que nós temos que tratar, a falar um pouco, será o arrebatamento. Há um questionamento de muitas pessoas que perguntam acerca de tudo isso. Vamos tentar ao máximo esclarecer algumas coisas. Sei que o tempo é pouco, mas o pouco que estivermos aqui vai ser de grande valia, beleza? E para estar conosco aqui nessa podcast é o nosso querido irmão Wesley. É isso, querido? Isso mesmo. Tá pronto? Espírito Santo vai nos ajudar de noite. Vamos que vamos, é isso aí. Aleluia. Beleza? Nós vamos lá, vamos começar nosso podcast Tesouros Bíblicos. E o texto base para essa podcast se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo número 4, verso de número 16 e o verso de número 17. É um texto que nós usamos para falar sobre esse assunto. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo dessa forma, capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses 4, verso de número 16. Ele fala assim: porque não permanecereis os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos céus e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Algumas pessoas perguntam, têm dúvida, o que é arrebatamento? O arrebatamento, segundo nós encontramos ali, se fazer uma pesquisinha básica ali no Google, né, Wesley? Você vai encontrar algumas referências falando dessa forma. O arrebatamento é um efeito ou uma ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. No entanto, existem diversas aplicações diferentes para este termo. A mais comum se refere a um conceito descrito na Bíblia Sagrada, que nós como cristãos acreditamos, onde nós que somos fiéis acreditamos que é o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo resgatará a igreja antes do Apocalipse. É isso? Isso mesmo. Bênção pura sem mistura. Bênção pura. Então, Wesley, algumas pessoas querem saber, vamos fazer uma introduçãozinha básica. Aí eu pergunto: arrebatamento. Isso. O arrebatamento é um acontecimento que Cristo prometeu. E antes disso, o próprio Pai, ele vinha avisando antes, na antiga aliança, avisando que depois da queda do homem, haveria uma necessidade de consertar aquele erro. Deus, ele foi muito benevolente à terra. Levantou seus profetas, levantou reis, levantou juízes. E no meio de tudo isso, eu vou pegar um capítulo aqui em Isaías, capítulo 46, versículo 10, dando embasamento no que eu estou falando agora. Onde o próprio Deus falou que desde o princípio, Isaías capítulo 46, versículo 10, desde o princípio, eu, no caso Deus falando, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ezequiel capítulo 7, ele também usou o profeta dizendo que o fim viria sobre as nações. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, há um relógio cronológico de todas as 7 igrejas que estão no Apocalipse. E nós estamos na última, né? Que é a igreja de Laodiceia. Apóstata. Aqui não tem compromisso com o nosso Senhor. Aqui não tem compromisso com a palavra. Aqui não tem compromisso com as escrituras. Que não tem compromisso com vidas. Que levam uma vida promíscua dentro das igrejas. Que não estão nem aí para as pessoas. O interesse é benefício próprio.
dinheiro, grana. E nos últimos dias, o que nós temos visto são sinais do que vai acontecer. Isso não é nem o princípio das dores o que está acontecendo. Principalmente a nossa nação brasileira é uma nação irresponsável. Eu sou brasileiro, eu amo a minha nação. Mas enquanto não pega do meu lado aqui, enquanto não acontece do meu lado aqui, tá tudo bom. Tá tudo muito bem. Tudo se não morreu aqui, glória a Deus. Nós que somos cristãos, a gente tem que orar, nós temos que gemer, nós temos que chorar e interceder por essa nação que está literalmente perdida. Fala que nós somos a nação do avivamento. Glória a Deus por isso. Fala que nós somos a nação que vai sacudir as nações. Glória a Deus por isso. E se eu te falar que não tem mais tempo para isso? E se eu te falar que o fim já está às portas? E se eu te falar que o arrebatamento já está às portas? E se eu te falar que tudo isso que nós vamos citar já está para acontecer? Irmãos, nós já passamos de 130 mil mortos no Brasil, através da Covid, através de responsabilidade, através de médico matando pessoas, que a gente sabe que isso está acontecendo, porque isso é uma briga política. Sim. Nós sabemos disso. O que nós precisamos se manter nós somos a noiva. No meio dessa confusão toda, existe guerras, existe cinzas, não é como se você passasse, Jessé, no meio de um local muito grande, cheio de carvão, e você tivesse, a noiva de Cristo tivesse com um vestido branco, e ela levanta o seu vestido e vai andando ali, tomando cuidado para que o seu vestido não suje. Você sabe por quê? Porque se seu vestido no dia do arrebatamento, no dia do grande dia do Senhor tiver sujo, nós não vamos subir. A igreja não vai subir. Então estou dando essa introdução para que nós ficamos apercebidos que os dias da igreja do Senhor, você que está ouvindo esse podcast, que de repente não aceitou a Cristo ainda, porque ninguém aceita Jesus, você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. O que Paulo fala é reconciliar, de reconciliar. Fato, porque saímos de casa. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem isso. A palavra do filho pródigo é bem nítida e bem clara em relação a isso, acerca da salvação. Então, irmãos, isso vai acontecer. Está próximo. O fim vem. É repetindo. Você não vai ser avisado. Você não vai ser avisado, vai ser agora. Não, você tem que estar pronto. Embora, dentro desse estudo aqui, você vai saber o dia. Sim. Mas como assim, Wesley? Como assim, Wesley? Você está me dizendo que eu vou saber o dia que o meu Senhor vai voltar? Mas Jesus falou que nem Ele mesmo sabia. Vamos para o texto? Vamos analisar o texto? Vamos abrir aí. Mateus capítulo 24, versículo 36. Se você pegar... É porque as pessoas elas pegam o texto sem o contexto para montar um pretexto para uma heresia. Ou muitas das vezes para se manter em cima da sua tese. A minha responsabilidade nessa noite é com as Escrituras e com o Espírito Santo fluindo através da minha vida para que essa palavra que Ele soltar nessa noite alcance você. Eu não estou preocupado com placas de igreja, eu não carrego placa de igreja. Porque nesse período agora de pandemia, as igrejas fechou, Zé. De fato. Mas a porta do inferno não prevalece contra a igreja, ué. É que somos nós que somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estava falando, se você ainda não se reconciliou com Cristo, se você não aceitou a Jesus, aceite. Porque senão você não vai ter o passaporte para subir. Tem que ter, né? Tem que ter o carimbo. Se não tiver esse carimbo aí, não entra, né? Então, diz assim, o contexto inteiro. Jesus ele estava falando para judeus, para outras pessoas que não seguiam a ele e para os seus discípulos.
A Bíblia deixa bem clara que a gente não pode dar o que é santo aos cães. A gente não pode dar pérola aos porcos. Nós não podemos entregar de maneira alguma, de qualquer maneira, o Evangelho de Cristo que foi pago com sangue. Essas mensagens que estão chegando com você, porque alguém morreu lá atrás. Alguém derramou seu sangue lá atrás por você. Não foi uma brincadeira. Ele não estava brincando aqui. Ninguém ia brincar de ir para a cruz. Então, se essa palavra está chegando até você, é porque Deus te ama. Cristo te ama e tem um apreço muito grande por sua vida. Dá tempo. E ainda dá tempo. Está à porta. E eu vou provar para você nessa noite que está à porta. Então ele diz assim, se você pegar o contexto, medita em casa. Eu vou pegar apenas o ponto que todo mundo interpreta errado. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias, grave bem isso, como nos dias de Noé, o povo comia, o povo bebia, o povo dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Wesley, o que é a arca hoje? A arca é o nome santo e precioso de Jesus Cristo. Quando você reconhece Ele, o Espírito vem e mora e habita dentro de você. O teu espírito se amalgamou com o Espírito de Deus, diz 1 Coríntios, ou seja, se tornou um só. Não pense que Cristo Jesus vai vir aqui e descer na terra como Ele fez no primeiro episódio. No primeiro episódio Ele veio como ovelha. Agora, quem vai tirar nós dessa terra é o Espírito Santo. Cristo Jesus, Ele vai nos aguardar nos ares. Ele vai nos aguardar nos ares. Então o Espírito Santo é que vai ser responsável para tirar você dessa terra e levar ao encontro do nosso Senhor. Quando Cristo subiu aos céus, lá em Atos, os seus discípulos, aproximadamente 500, ficaram observando isso. Tinham testemunhas oculares. E os anjos chegaram para algum desses homens e falaram assim: olha, assim como você viu ele subir, você vai ver quando ele descer. Aleluia. Então, todo olho verá. Isso será algo, irmão, que vai repercutir de forma mundial. Vai passar nos rádios, vai passar na televisão, vai passar em todos os canais, nas mídias de informação que tiver. Todo mundo vai saber desse acontecimento. Daquele povo chato, daquele povo que ficava, sabe, te convidando ali para você ir para a igreja. Cara, se converte, cara, muda de caminho, cara, muda essa forma de vida. E por mais que a gente pregue, sabe, isso, tem muitas pessoas ainda que não acreditam nesse acontecimento. Comperte-se que algo que foi escrito há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e as pessoas não acreditam. A Bíblia é a revista mais atualizada que tem, Jessé. Se você pegar todos os capítulos dela, falta pouco para se cumprir tudo. E as pessoas estão brincando: não, tá morrendo ali, cara, 130 mil, não é do meu lado. E a pessoa esquecendo que de repente as provas da vida podem acontecer e pode chegar nela. A qualquer momento a prova vai chegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai bater a sua porta. E aí? Verdade. Entende? Dá uma segurada, Wesley. Tá bom. Dá uma seguradinha que daqui a pouco nós voltaremos com a nossa podcast. Nós vamos só tomar uma aguinha, é isso? Nosso break. E retornaremos com a nossa podcast. Beleza? Fique com a gente, daqui a pouco nós retornaremos com a nossa podcast Tesouros Bíblicos. É isso aí, pessoal. Voltamos com a nossa podcast. Beleza? E nessa segunda parte aqui nós falamos um pouco da introdução.
o que é arrebatamento. Mais um comentarista aqui juntamente com a gente, né? Bom, Bruno, cheguei. Quem? Bruno. Bruno o quê? Bruno. Nossa. Não. E nós vamos falar agora na segunda parte sobre como será esse arrebatamento. Will? Então, vai dar continuidade aí no... Então, dando continuidade aqui, é um assunto que, irmãos, uma hora, sendo sincero com vocês, é um assunto que duas perguntas aqui, arrebatamento, como será? E quando será o arrebatamento? Uma hora praticamente, é muita coisa que você precisa estar mostrando, então a gente tem que ser o mais breve possível. Então, dando continuidade aqui, sobre aquele assunto anterior que a gente tinha falado, que daquele dia e nem a hora ninguém sabia, e eu tinha explicado que Jesus não poderia dar aquilo naquele exato momento para aquelas determinadas pessoas. Assim como você agora, por exemplo, Deus não pode derramar todas as bênçãos sobre você, porque talvez você não esteja preparado. Porque se Ele derramar tudo, é capaz de a gente se desviar. Tem pessoas que não estão capacitadas para receber a bênção. Tem pessoas que desejam determinadas situações, mas não acontece porque não estão prontas. Você não daria um relógio de ouro para uma criança de 5 anos, Jessé. Daria, Bruno? Você sabe por quê? Porque essa criança ia desmontar ele todinho e passar ele na parede. Então você só dá coisas valiosas para determinadas pessoas que entendem o valor daquilo. Então, quando Cristo subiu aos céus, aí eu te pergunto, Ele está à direita do Pai, Ele não sabe o dia? O Espírito Santo que está dentro de você não sabe o dia? É bem diferente do que eu estou falando hoje, porque eu estou falando para vocês hoje aqui o que geralmente as pessoas não ensinam nas igrejas. É na verdade que as pregações, ou eu estou errado, ou não, o Wes vai corrigir. As pregações de hoje em dia não se falam mais sobre arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Tá Exato. Há uma, vamos dizer, uma camuflagem em relação a esses temas. Sumiram da igreja. Vamos se colocar aí há 5 anos atrás, mais... Colocar 10 anos atrás. 10 anos atrás. 5 é muito pouco. Era só o que rolava, era só muitas a pregação sobre o Evangelho, a volta de Cristo. Na nossa juventude. Nós não estamos velhos, né? Estamos vacinados. Estamos novos. É isso? Então, se comentam muito pouco a respeito de arrebatamento, porque não é uma mensagem, vamos supor, ovacionada, ninguém quer saber mais disso. É, Bruno? É verdade. E o seu parecer, Bruno, o que é que você acha? Cara, isso é algo surpreendente e algo maravilhoso, porque eu creio na Bíblia, embora tem várias vertentes. Algumas pessoas falam que arrebatamento é simplesmente quando alguém morre, ele simplesmente foi arrebatado. Se você procurar, o significado da palavra não é bem exatamente isso. Mas enfim, tem várias vertentes, mas eu continuo ainda acreditando com toda a força, sem dúvida, no que o manual fala, no que a Bíblia fala. E eu acho interessante até um texto que nos diz assim, a qual Jesus fala: e se eu for, eu vos prepararei um lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que possais estar aonde estou. E para onde eu vou, vós conhecereis o caminho. Isso significa que há um caminho a percorrer, um caminho que leva a estar com Ele, para ficar com Ele para sempre. Eu creio nisso. E assim, se a gente for analisar bem, segundo as Escrituras, não vai demorar muito mais não. É isso que eu... Não vai demorar não. Você chegou na segunda parte, na primeira você assiste depois. Deixa eu dar continuidade aqui. Eu acredito senão nisso. A gente vai ficar, a gente vai acabar ficando sem tempo. Como será o arrebatamento? Essa é a pergunta. Há um tempo determinado para o homem aqui na Terra. Há 10 anos atrás se pregava sobre isso. Talvez você está ouvindo agora seja uma novidade, mas há 10 anos atrás se falava sobre o fim. Sim. As pessoas pregavam sobre o fim, sobre o julgamento de todas as coisas. Por isso que talvez seja novidade você estar ouvindo isso. Mas se você pegar, e eu tenho esse material, vai ficar disponível para o Gessé. Todo esse material, Gessé, você pode colocar no link lá. Eu vou botar de forma de PDF, se passa para as pessoas. Que é muito grande, não dá para se falar muita coisa aqui. A gente está resumindo aqui para você nessa noite. Então como será esse arrebatamento?
Como será isso? O que acontece? Tem um tempo determinado por Deus para um homem na terra. E esse tempo está se findando. O nosso calendário é um calendário diferente do calendário que foi estipulado para a igreja. Então por isso que as pessoas não entendem. Nós não estamos no ano 2020. O nosso calendário é um calendário romano. Se você pegar o calendário hebreu, os 6.000 anos já está se cumprindo. O 7º é do Messias. Então isso já está acontecendo. Então não abrir e piscar de olhos, Jessé, está aí um dos sinais. Cristo não vai deixar a gente enganado. O Espírito Santo está dentro de você. Você vai ouvir a trombeta. Então no dia você vai ouvir a trombeta. É como se nos dias de hoje aqui em Brasília estava tendo uma seca. Estava muito quente. Só que do nada, de forma repentina, veio aquele vento e você... vai chover. Esfriou um pouquinho, vai chover. No dia do arrebatamento do Senhor, naquele grande dia, a Bíblia fala que Ele não vai te pegar de surpresa. Eu vou te mostrar. Você vai perceber pelo Espírito. Você percebe as coisas espirituais pelo Espírito. Você não vai perceber de forma carnal. Não tente raciocinar as coisas de Deus. As coisas de Deus você percebe por dentro. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, você medita, que assim como você tem um corpo carnal, você tem um corpo espiritual. Verdade. Assim como você tem uma mente carnal, você também tem uma mente do Espírito, que essa mente do Espírito se tornou a mesma mente de Cristo, se tornou uma só. Então como você não vai saber desse grande dia? Seria de forma irresponsável Deus amar a igreja, dar seu filho para morrer por ela na cruz, ser humilhado, ser deixado tudo para trás lá, coroa, reino, milhares e milhares de miríades de anjos, vir morrer numa estaca aqui no madeiro e salvar as pessoas, garantir a vida eterna, e as pessoas não sabem o dia que vai embora, que vai voltar para casa. Wesley, então prova para mim. Vamos embora. A igreja não vai ser pega de surpresa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e 5. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e vem com as dores de parto, que está para dar luz, que é a grande tribulação. Nós vamos saber quem é o anticristo. Depois a gente pode falar sobre isso. Vou deixar vocês com curiosidade. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, vocês, irmãos, que não estão em trevas, vocês que aceitaram a Cristo Jesus, vocês que não estão perdidos, vocês que não estão de mão dada com Satanás, mas vós não serão pegos de surpresa, porque vocês são filhos da luz. Então as pessoas esquecem de ler as Escrituras, mistura ali, porque é uma cronologia bíblica, há uma forma correta de ler as Escrituras. Wesley, como é que eu faço isso? Pega alguém mais experiente que você dentro da Bíblia e aprenda. Seja humilde e aprenda. Sentei várias vezes para aprender e até hoje sento para aprender. Então a Bíblia deixa bem claro, a gente não vai ser pego de surpresa. Entende? A igreja, ela detém o poder do anticristo aqui na terra, Jessé. Sim. As coisas ainda não aconteceram porque a igreja ainda não permitiu através das orações para salvar o máximo. Assim como Deus está usando os seus para salvar o máximo, o diabo também está usando os seus para destruir o máximo e segurar o máximo que ele conseguir para o reino dele. Para as pessoas entenderem o que o Wesley está falando, é que o arrebatamento não é que muitas pessoas pregam. Isso nós ouvimos muitas pessoas pregar, é como se fosse algo de surpresa para quem não está ligado, para quem não está. É tanto que o arrebatamento chama-se resgate. Quando a pessoa vai ser resgatada, ela sabe quando vai ser resgatada, não é isso? E nós que somos fiéis, acreditamos no arrebatamento de Cristo Jesus, com certeza nós saberemos quando será este dia. É claro que não é, vamos estipular uma data como muitas pessoas já estipularam e quebraram a cara. Até ousaram falar que 2000 o mundo se acabaria e muitas pessoas perderam a sua vida por causa de falsos
mestres enganadores, não é isso? Então, o arrebatamento será de uma maneira em que, como já foi lido em Mateus, que será que todo mundo vai ver. Vai ser algo inédito. As pessoas sabem que vai acontecer o arrebatamento, mas não querem acreditar. Não é isso? Sabem, como no dia de Noé. Sabiam que ia chover, só que não queriam acreditar em quem, porque Noé já era um velho. Até Noé entrar na arca e o dilúvio vir. Sim. O dilúvio vai vir sobre a humanidade. Então, quando a Bíblia fala, ele está se referindo a tudo isso. O arrebatamento será dessa forma. Então, os cristãos, muitos crentes estão dentro da igreja, não sabem o que é arrebatamento. É por isso que nós estamos esclarecendo. O que é o dilúvio hoje? Você já se perguntou? O dilúvio, Deus ele prometeu que não destruiria mais a terra através das águas. O que é o dilúvio? Juízo. Eu estava comentando esses dias com minha esposa. Não é tempo mais de arrependimento, não. Ei, se você que ainda não se arrependeu, sabe, da forma de vida que você está levando, se arrependa, não dá mais tempo mais. Agora é juízo. A Bíblia deixa bem claro que o primeiro a ser julgado vai ser a igreja. E depois nós vamos ser tirados daqui. Reforçando um pouco mais que a gente não vai passar pela tribulação, né? Coisa rápida, que isso aqui é só para dar um embasamento do que a gente está falando, porque o assunto é outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre um passaporte aqui. Se você não conseguiu, é muito simples. Procure seu pastor e aceite Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 6, versículo 7. E agora sabeis o que detém, para que seja revelado somente em ocasião própria, com efeito do ministério da iniquidade. Ou seja, o anticristo já está na terra e a igreja vai saber quem ele é também. E esse espírito da iniquidade, ele já está operando dentro das igrejas e principalmente no que não é dele. Ele já está trabalhando pelos bastidores. O anticristo já está na terra. Quem estuda escatologia e quem acompanha escatologia, talvez você está ouvindo a primeira vez, está falando, não, esse irmão Wesley é louco. Não, irmão. São mais ou menos uns 10 anos estudando a mesma coisa. Então, quem acompanha o relógio cronológico da coisa, sabe que os dias do homem se findou na terra. Se você for analisar bem as 70 semanas de Daniel, também vai falar sobre isso, né? Muitas pessoas confundem, que também já é escatologia. A pessoa vai entender direitinho acerca da forma em que Cristo buscará a sua igreja, né? Algumas pessoas acreditam também que a 70 semanas de Daniel é para nós cristãos, sabendo que não é, né? Então, isso acontecerá. É fato que Deus vai vir buscar a sua igreja. Como será? É para isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. É isso que eu estou falando. O Bruno também respaldou. É para isso que nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, como é que você vai saber? Ninguém saberia. Né? Porque só quem sabe a hora que o pai vai voltar para casa é só o filho que está em casa. E aonde nós estamos? Em casa com Jesus. Com o pai. Quem está na rua vai saber? Tá. Então é por isso que a parábola do filho pródigo é isso. Tem que retornar para casa. Você saber quem que está lá. Parábola das 10 virgens também. Tudo isso aí. Essa colocação é boa, porque a qual Wesley falou das 10 virgens, é interessante que mesmo sabendo dessa questão, a qual foi comentado agora, do Espírito Santo, mas eu quero que você faça menção de algo que é lindo, de suma importância, na sua caminhada espiritual, na sua vida, que é estar preparado, porque as 10 foram avisadas do que iria acontecer. Nós já fomos avisados sobre isso também. Beleza, queridos? Daqui a pouco nós retornaremos com a nossa podcast. Mais uma paradinha para tomar um café. Tem um café, Zé? Não, né? Mais uma aguinha. Retornaremos com a nossa podcast Tesouro Bíblico. É isso aí, pessoal. Voltamos à nossa podcast. E estamos falando também, sobre, vamos dar continuidade, como será o arrebatamento da igreja.
pessoas querem saber como será o arrebatamento. Não vamos falar em datas e de porque é a outra parte que nós vamos falar. Quando será? Como será é bem diferente, certo? Como será esse arrebatamento, Brunão? Isso é algo, Jessé, que é muito lindo, né? Temos um respaldo, temos, né, ali o mostruário na Bíblia, mostra tudo nas Escrituras, mas o que é interessante, não podemos ressaltar mais uma vez das 10 virgens. Isso é interessante porque do mesmo modo que elas foram preparadas para aquele dia, do mesmo modo que elas ouviram quando seria aquele dia, do mesmo modo também algumas ficaram desapercebidas e despreparadas. E o que me chama mais atenção nisso, e está relacionado de quando será e de como será. Porque não adianta você saber como elas sabiam o dia que seria e você simplesmente fazer uma escolha como as 5 virgens fizeram, que foram deixar o combustível acabar, que foram deixar com que o Espírito Santo, né, não fosse mais algo primordial na vida delas e se distrair com outras coisas. E o interessante é que muitas pessoas não sabem que o Espírito Santo de Deus é o combustível que Jesus estava falando sobre a parábola das 10 virgens. A lâmpada para estar cheia, para estar acesa, tem que ter o combustível, o óleo que é o Espírito Santo de Deus. Tem que ter o azeite. Exatamente. É uma coisa interessante que nós estávamos falando. Então você confunda a diferença, para saber a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda. E a segunda vinda. Antes de a gente entrar aqui, Jessé, eu só quero dar uma reforçada, né? Uma pincelada. Uma pincelada para quem estuda escatologia, porque assim, tem muitos teólogos que falaram isso, porque teve uma mudança no calendário judeu e o calendário gregoriano, que é o romano, né? Que a gente acabou sendo aderindo, né? Que é nos anos 2020 que nós estamos. Ainda tem um calendário babilônico. Tem um calendário, exatamente. Então, também. Devido a isso, misturou um pouco as datas, mas quem estuda escatologia sabe que o homem ele está determinado a um determinado tempo na Terra, para depois vir o juízo sobre todas as coisas. O homem tem um período, e para quem Paulo escreve aos Romanos falando. Para quem acompanha a escatologia, o relógio cronológico das coisas, sabe que esse período de tempo já acabou, está próximo. Então eu volto a reforçar, você ainda que não se converteu a Cristo Jesus, o tempo do homem na terra já está acabando. Prova para mim. Jesus ele falou que teria fome, teria miséria, teria rumores de guerra e teria epidemias. Mais de 130 mil pessoas. Mais de 130 mil pessoas morreram no Brasil. Continua, moço. Mais de 130 mil pessoas, os irmãos que entraram no mistério. Mais de 130 mil pessoas morreram no Brasil, irmãos. E muitas pessoas morreram no mundo. E está nas escrituras isso. A gente não pode ficar, não, enquanto não acontece comigo, tá tranquilo. Enquanto não acontece com alguém da minha casa, tá tranquilo. O brasileiro é assim, não, tá, morreu não sei quantos lá fora. Não, vamos fazer carnaval ali. Vamos dançar a noite toda. Parecia até o povo de Israel. Tá quebrando. O povo não entrou no descanso, o povo da antiga aliança não entrou no descanso de Deus por causa disso. É uma nação irresponsável com as coisas. Não entrou no descanso, mas você vê uma consequência que foi os 400 anos lá no Egito. Pois é. Então assim, o próprio Messias deixou bem claro que as coisas iriam acontecer. Ele deixou bem claro isso. Então assim, tem várias situações, por exemplo, dentro do Estado de Israel. Quer saber quando é que Cristo vai voltar? Começa a acompanhar as Escrituras, o relógio cronológico da coisa, sobre Israel, os acontecimentos. Quando eles saíram da Babilônia, Deus ele prometeu que aquele povo se tornaria nação de novo. Em 1948, com a Guerra dos 6 Dias, Israel se tornou nação de novo. E agora, bem mais recente, foi feito um tratado com as 3 maiores religiões do mundo: judeus, cristãos
e muçulmanos. Já existe um tratado de paz, há 3 dias atrás, há 2 dias atrás, eles assinaram esse tratado de paz. E para quem acompanha esse relógio cronológico sabe que esse tratado representa muita coisa para o anticristo. O anticristo já está na terra, irmão. Ele está na terra já. E a igreja vai saber quem ele é. A Bíblia diz que ele vai ser manifestado à igreja. Na verdade, as coisas só não aconteceram de forma como tem que acontecer para o lado do anticristo, porque a igreja ainda está na terra. Depois que Cristo tirar a igreja, aí sim você vai ver para quem ficar, porque eu não vou. É esse texto que tem Tessalonicenses. Paulo escreve falando que o que impede do Nico se manifestar, justamente a igreja que está com o Espírito Santo de Deus. Impede a manifestação dele. Então, voltando aqui sobre a pergunta que você tinha feito, a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda, que muitas pessoas confundem isso. Até irmão dentro da igreja confunde. Pregando também, eu fico, meu Deus do céu, que coisa é essa? Não sabe separar os tempos e as acham coisas. que é a mesma coisa. Eu vi algumas pessoas comentando que é a mesma coisa. Então, assim, o que é o arrebatamento? O arrebatamento vai ser algo que Cristo está esperando nos ares. O Espírito Santo que está dentro de você, que recebeu todo o propósito antes dos tempos eternos, e de todas as coisas que passou na antiga aliança, e também agora na dispensação de Cristo Jesus. Ele que vai tirar a gente que está dentro de nós, se tornou um só Espírito com o seu. Ele vai tirar a gente e nos encontrar com Cristo Jesus nos ares, e de lá Ele vai nos levar ao Pai. O casamento da Bíblia, o casamento de Cristo Jesus com sua noiva é bem parecido com o casamento judaico. Na verdade é uma representação do casamento judaico. O noivo chega, Jessé, e fala assim: olha, eu tenho interesse pela sua filha. Fala com o pai da moça e fala assim: olha, eu vou para a casa do meu pai preparar lugar. Ele não vai para a casa dele primeiro não, porque ele tem que primeiro ter uma estrutura familiar para depois levar a filha para a casa dele e levar para o casamento. E é exatamente o que Cristo está fazendo. Então as pessoas pegam as escrituras como o seu bel prazer, como se fosse uma revista da Avon. Na hora quando tem a necessidade, vai lá folhear e querendo a sua necessidade para benefício próprio. Nós estamos vivendo o último período da igreja. Quem estuda escatologia vai concordar plenamente do que eu estou falando. Que nós estamos vivendo uma igreja prostituta, uma igreja carnal, uma igreja que se vende, uma igreja que não tem responsabilidade com Deus, uma igreja que só quer saber do seu bel prazer. Perdeu a essência. Perdeu a essência. Mas você, irmão, você que está ouvindo essa mensagem, você é a igreja de Filadélfia, é aquela que permanece, é aquela que fica com as escrituras, é aquela que ama a palavra, é aquela que ama o Espírito Santo. Então, se você perceber que está dentro de um ambiente que não tem nenhum compromisso com o que a gente está falando hoje aqui, fuja daí desse lugar. Porque é a igreja de Laodiceia que está implantada dentro das igrejas. E as igrejas de hoje, que Cristo quer, é uma igreja simples, santa e sobrenatural. A igreja não é o templo, a igreja é você. Os templos fecharam esses dias. Esses dias o Bruno estava aqui em casa, Wesley, tem um monte de amigo meu aí, pastores conhecidos, que estão com depressão, porque os templos pararam. Mas e você, irmão? Você não lê mais Bíblia, você não ora, você não jejua, você não coloca de louvores a Deus, você não adora a Deus, simplesmente porque o templo do Espírito Santo de Deus não é o templo, é você. Aonde Deus habita não é no templo, é você. É a casa do Pai, é o teu espírito, que se tornou um só com Ele. Então, dando continuidade aqui, sobre a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda, o arrebatamento é o retorno de Cristo nos ares. A segunda vinda é o retorno de Cristo para a terra. Tem diferença nas coisas. Observe bem. O arrebatamento é uma reunião de alegria. Na segunda vinda, ele traz um terrível e muito julgamento. No arrebatamento, é um secreto como um ladrão de noivo
apenas para os crentes. É o secreto como um ladrão de noite apenas para os crentes. Na segunda vinda, Cristo será visto por todos. E a gente viu que no arrebatamento os crentes não vão ser pegos de surpresas. Nós vamos saber. Para aqueles que estão na luz, nós vamos saber. Quem está em treva aí, meu irmão, se conserta. Só misericórdia. Né? Então assim, no arrebatamento, Jesus Cristo ele vem como um noivo. Na segunda vinda, ele vem como um rei e juiz. Ele não vai vir para passar a mão na cabeça, não, irmão. Ele não vai vir para morrer na cruz de novo, não. Ele vai vir como juiz agora. Ele vai vir como cetro de justiça agora. Então, se você está ouvindo essa palavra e está com a vida meio que desorganizada, se posiciona diante de Deus. Porque o sacrifício que foi feito na cruz não foi um sacrifício qualquer. Não foi nada, ele não deixou simplesmente nada. Não, ele só deixou um reino onde ele era adorado por milhares e milhares de meridos de anjos, onde ele não tinha necessidade nenhuma de vir tirar o pecado da humanidade. Mas por causa do amor do Pai, ele fez isso. Entende? Então, voltando aqui, a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. No arrebatamento, ele remove os crentes da terra pela transladação, ou seja, tirado. Na segunda vinda, ele remove os descrentes pela morte. No arrebatamento, Cristo vem para a sua noiva. Na segunda vinda, Cristo vem com a sua noiva, é diferente. A Bíblia diz em Judas que ele vai vir com a sua noiva, com milhares e milhares de miríades de anjos, para julgar as nações. E a Bíblia diz em Apocalipse que vai ter tronos. E a gente estava até comentando agora há pouco que esses tronos não são cadeiras. Não são cadeiras. Pensa isso não, irmão. São poderes, né? E a gente não vai ter mais essa mente carnal, porque a gente tem uma mente que ela tende para a queda do homem. Sim. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias, porque ela pende para a carne. Verdade. Então você tem que colocar ela para prender para o espírito. Exatamente. Então, senão a gente vai falar: irmão, calma aí, eu vou estar num trono daqui uns dias aí, e aí tu vou ter uma conversa contigo. Eu já ouvi esse tipo de comentário, sendo que há necessidade de uma misericórdia para a vida do irmão que está perdido. Então a responsabilidade dessas palavras que você está ouvindo hoje, a responsabilidade é sua. Você está ouvindo, é minha de quem prego, é minha de quem manifesto ela, porém você tem uma responsabilidade ao ouvi-la. Entende? O que você vai fazer com essa palavra é responsabilidade sua. Cristo não vai julgar e nem colocar sobre os nossos lombros, sobre mim, sobre Gessé e sobre o irmão Bruno. Vai ser sobre você que está ouvindo. Isso aí. Bruno, então, dando continuidade aqui, só um minutinho, o Bruno já pega aí. Nenhum sinal será precedente no arrebatamento. Na segunda vinda, muitos sinais da vinda de Cristo. Continua, Bruno. Isso aí. Não só continuando, dando o frisamento nesse comentário que está sendo citado agora. O interessante aqui é muita bênção. O interessante aqui, mesmo a gente sabendo, né, como já foi comentado, como foi anunciado também para aquelas 10 virgens, sem o combustível não adianta de nada. Não. Por quê? Nós podemos saber o dia, podemos saber como que vai ser, mas ficaremos, se permanecer sem o combustível, como o Wesley comentou anteriormente, e alguns amigos meus, pastores também, e eu falo isso com plena ciência, o combustível está pouco, porque alguns estão com depressão, outros nem acreditam mais no arrebatamento. Por quê? Simplesmente alguns templos estão vazios. E o interessante é que a Bíblia ela dá esse respaldo, que sem o combustível não há como fazer nada. É verdade. Isso é algo muito importante. O amor de muitos se esfriaria por falta do combustível. Se não tiver o Espírito Santo, não tem como. Não tem como. É isso aí. Certo? Então, vamos encerrar essa primeira parte, senão a gente vai ter muita coisa para falar. Beleza? Vamos para mais um break e depois retornaremos com a última pergunta e concluiremos. Tudo! Agora vem do Wesley. É isso aí, pessoal. Voltamos com a nossa podcast. Tesouros Bíblicos, vamos para a segunda parte, que vai falar
quando será o arrebatamento. Teve algumas pessoas que dataram esta data, alguns falaram que era em 2000, chegou 2000, nada aconteceu, já estamos em 2020 e nada aconteceu ainda. Mas biblicamente, se analisarmos entre linhas, vamos ver que tem algo exclusivo aí para acontecer. Quando será? Bruno e Wesley. Ficou pro Bruno? Bem, quando será o arrebatamento? Jogou a peteca para ele? Eu creio que muito em breve, Gessé e Wesley, eu creio que muito em breve, né? Pegar as palavras do nosso rabino aqui, Wesley, no relógio, foi boa essa, no relógio cronológico, vamos falar assim, que nem o Wesley fala muito bonito. O tempo já está acabando, Gessé. Eu acho que já foi virado assim, né, de cabeça para baixo, a terrinha já está acabando, a terra está no fim. Mas assim, pessoal, o que é interessante? Que a Bíblia ela nos mostra como que vai ser e dá um respaldo bem claro, não diretamente, especificadamente a hora, data, minuto, não, né? Mas ela fala de quando vai ser. Mas o que é interessante? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Quando vai ser o arrebatamento? Quando? Uma pergunta bem pessoal. Pense nisso. Nós vamos fazer os comentários, mas eu quero que você pergunte isso para si mesmo. Quando vai ser? Eu estou preparado para esse dia? Que, como o Bruno acabou de falar, vai ser em breve. O Wesley tem a mesma visão, o Gessé afirma mais ainda que será em breve. E aí, meu irmão? O que você acha? Quando vai ser esse arrebatamento? Você está preparado para isso? Tem algumas datas que alguns rabinos e as próprias escrituras também apontam para isso. Você quer saber quando é que vai ser a volta de Cristo? Acompanhe o movimento que está acontecendo em Israel. Israel já se tornou nação em 1948, eu já falei sobre isso. Israel já conseguiu fazer tratado de paz, né? Sim. Já está tendo uma jogada. Irmãos, o anticristo já está na terra. Isso está claro. Para quem acompanha a escatologia, para quem acompanha a questão da data, do tempo do homem na terra, sabe que já está próximo demais o tempo. Wesley, poderia te dar umas datas? Eu poderia te dar algumas datas, mas eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que no dia quando ele vir, eu vou saber. Sim. É disso que eu estou falando para vocês. E tem umas datas bem próximas. Por que essas pessoas, por exemplo, que soltaram nos anos 2000 erraram? Porque são 3 calendários envolvidos aí. E sumiu mais ou menos 200 anos desse calendário. Tinha uns de 2000, só que tinha um antes também que não aconteceu nada. Exato. Exatamente. Então essas pessoas, talvez na hora de fazer os cálculos, porque a Bíblia deixa bem claro, é 6.000 anos. É 6.000 anos. Depois disso aí, as coisas tendem a acontecer. Porque uma coisa é o Wesley falar, uma coisa é o Gessé falar, outra coisa é o Bruno falar, mas uma coisa é o Criador dos céus e da terra falar. Porque passa céus e terra, mas a palavra dele não passa e vai ter que se cumprir. Então há um movimento. Já as 3 maiores religiões do mundo já fizeram um tratado. Uma unificação? Já a questão do tratado de paz vai ter durante 3 anos e meio. Entende? Então tem aquela história do pré-tribulacionista. Tu vai passar pela tribulação, tu não vai passar. Irmão, você que é casado, você que conheceu sua noiva, todo mundo quando começa a namorar, conhecer sua futura esposa, sabe o carinho que tem e de repente até entregar sua própria vida por essa pessoa. É o que a Bíblia nos ensina. E se você que é carnal não deixa sua esposa ou sua noiva, que é o ponto aqui, ter complicações, passar necessidade, passar por tribulação, passar por problemas. Se você que é carnal não faz isso, imagina o Criador dos céus e da terra. O próprio Cristo chegou uma certa feita e falou, olha só, porventura o pai, se o filho lhe pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou uma serpente? Se vós que sois carnais saber dar boa dádiva, imagina o Criador dos céus e da terra, imagina meu pai. Entende? Então a igreja, a gente já falou aqui
aí para trás, você pode pegar a aula aí, você vai ver que a gente falou sobre isso, que a igreja não vai passar. A gente deu pontos, mostrando nas escrituras que nós não vamos passar por isso. Nós vamos saber, nós vamos ver. Porém, na hora quando, como diz meu pastor, na hora quando o bagaço começar a arder, não abrir e piscar de olhos, nós sumimos disso aqui, irmão. Eu sou um dos que acredita, eu particularmente, minha visão e meu foco é esse. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Bom, mas existem pessoas que acreditam. É o que eles acreditam. Eu acredito que a vinda de Cristo será antes desse acontecimento. Tem uns irmãos que são masoquistas. A Bíblia está dizendo que não vão passar e eles querem passar pelo sofrimento. Até muitos pregadores famosos afirmam isso. Bom, é o ponto de vista dele. Nós temos que ficar com as escrituras. Vamos de... É bem melhor. Sim, com certeza. E eu acredito que nós não iremos passar por essa parte aí. Eu prefiro subir com Cristo do que sofrer aqui de novo, pelo amor de Deus. Já estamos sofrendo aqui. Chega, né? Pode, chega, pai. Entendi que só Deus tem misericórdia. Você olha para um lado, 17 mil morreu, 1000 morreu, não sei quantos morreu. Ainda bem que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, sendo protegidos por Ele. Sim. Pela unção, pela proteção divina. Irmãos, está pronto porque está próximo. A vinda de Cristo está próxima. Eu costumo pensar dessa forma. Eu até falei, comentei um tempo com vocês, que eu acredito que todos nós sabemos quando Cristo vem buscar a igreja. Que até alguém, quando vai sentir próximo da sua chegada, né, do final de carreira, ela sente que já está no tempo. Eu tenho por experiência o meu pai. Meu pai, quando foi para chegar nos últimos dias dele, faleceu novo, né? 2003, meu irmão falou que ele já não estava mais assim, ele chegou no quintal, estava chorando sozinho, olhando para o céu. Ou seja, para ele a terra já não mais fazia mais sentido. Eu acho que é esse estágio. É o sentimento. É o sentimento de que isso aqui já não interessa mais, isso aqui já perdeu a graça. Aí a única graça que você tem é Cristo Jesus. Eu acho que esse é o ápice da vinda de Cristo, que muitos estão tendo, é isso aí. Né? Eu tenho essa mesma visão porque concordo com você e reafirmo, nós seremos avisados e preparados, porque Ele nos ama tanto, Ele é tão perfeito, que não é só sobre a vinda, é praticamente sobre quase tudo que vai acontecer nas nossas vidas. O que é que Ele faz, Wesley? Ele nos avisa. Quando Ele mesmo não fala conosco, Ele usa alguém para nos avisar sobre algo bom ou sobre algo não bom que vai acontecer. Verdade. Imagina sobre a vinda, o grande dia. É claro que nós seremos avisados. E relembrando mais uma vez, como é que está a tua candeia, minha irmã? Como é que está o teu azeite? Você tem azeite ainda aí? Você tem que pensar nisso. Teu combustível. Brunão, pastor, o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você não consegue. Você não tem forças para percorrer, não tem forças para correr nem para andar. Imagina para se encontrar com Ele. Sem o Espírito Santo fica bem mais difícil, percebe? Eu penso por esse modo, fica mais difícil. Você sabe por que as pessoas não esperam mais a vinda de Cristo? Porque muitas pessoas estão descrentes. Você sabe por que estão descrentes? Porque as pessoas pararam de ensinar. A igreja de Atos, os caras saíram loucos vendendo tudo que tinha para jogar nos pés dos apóstolos, porque eles sabiam que a qualquer momento Cristo poderia voltar para eles. Por isso que eles saíam vendendo tudo entre si, ninguém tinha necessidade. Um cuidava do outro. E a pregação central do Evangelho é a vinda de Cristo. O grande dia do Senhor vem. Vamos dizer que esse sermão está escasso nas igrejas. Salva-se algumas igrejas que poucos homens de coragem que ainda têm de explanar, sobre isso, né? explanar. E vamos ser bem sinceros. Quando você traz um sermão desse, estamos falando da igreja, alertando a igreja, as pessoas, os próprios cristãos estão descrentes e já não acreditam mais. Por quê? Porque mudou completamente, perdeu a essência a igreja, infelizmente.
Mas dentro da igreja, por isso que fala, dentro da igreja, Cristo vai tirar a igreja verdadeira. É o joio e o trigo, né? Santo, sobrenatural. É o joio e o trigo. Pode correr, tem? É muito bom falar do arrebatamento de Cristo Jesus. A gente, da igreja. A gente falou apenas de como será o arrebatamento e quando será o arrebatamento. Só que isso envolve muita coisa. Escatologia é muito complexa, é muito grande, é muita coisa. Você tem que acompanhar muitos acontecimentos para você entender como será e quando será. Todas essas aulas, Jessé, eu tenho vídeo aula. Se você quiser, a gente passa o link para você lá. Eu mando todas as aulas para você e você distribui para as pessoas. Vai passar. Isso é muito bom, isso é muito bom. São praticamente 12 aulas. Acredito que deve estar nisso. Muito bom, isso é ótimo. Bênção pura. Vamos fazer o resumão da nossa podcast. É isso, né, Wesley? Isso aí. Arrebatamento é a vinda de Cristo Jesus. Como será? Falamos bastante. E quando será? Para saber essa data tem que estar onde? Ligado. Tem que estar com... lembrando que não dá para falar muita coisa em uma hora. Sim, sobre isso tudo. É muito complexo. É muita coisa. É como no começo eu falei, vamos tentar esclarecer o máximo. Tirar algumas dúvidas. Sempre vai ter dúvida. Bruno, tem alguma conclusão? Maravilha, maravilha. Benção, mas é isso aí, pessoal. É como o Jessé comentou agora, isso digamos que foi uma pequena introdução. Digamos que foi simplesmente meio copo de água para você que está sedento. Você vai querer mais. E agora o que é interessante, pesquise, né? Procure o seu pastor ou alguém que gosta, né, de receber a verdade. O que é essa verdade? Jesus. E onde você encontra isso? Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia e você vai receber a verdade. E é isso daí. Encha a sua candeia, sua botija tem que estar cheia do azeite. E aí você vai estar preparado para esse dia maravilhoso e o dia mais importante ao qual nós aguardamos. Beleza. Queridos, eu tenho que só agradecer a Deus por estar mais uma vez trazendo essa podcast Tesouro Bíblico. Wesley, eu agradeço a sua participação. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, grandemente e ricamente, com toda sorte e bênção. Da mesma forma você, Brunão, Deus abençoe você, a sua família, com toda sorte de bênção. Amém. E vamos continuar proclamando esse evangelho que, falar igual o Paulo, podemos pregar para todo mundo, mas o pouco que ouvir e aceitar essa palavra será de grande valia para o reino dos céus. Verdade? É desse modelo. E você que está nos ouvindo, siga no nosso canal, ali no YouTube, podcast Tesouros Bíblicos, no Insta, está escrito podcast TB, e também ali no Facebook, podcast Tesouro Bíblico, uma página lá, vai lá, deixa o seu joinha, o seu like, compartilhe, o melhor, deixa o seu comentário a respeito desse assunto que nós falamos, e o Wes vai dar alguns links lá dos estudos, e você estiver interessado, vai lá e sapeca o dedo lá que vai dar tudo certo. Beleza? Paz e graça para vocês que estão nos ouvindo essa podcast maravilhosa. Que Deus os abençoe grandemente. Eu sou Jessé Anselmo dos Santos e foi mais uma de nossa podcast Tesouros Bíblicos. Que Deus abençoe e até a próxima em nome de Cristo Jesus.